Estamos de volta aqui no segundo bloco dessa nossa aula sobre as atribuições dos cartórios no Brasil. E a gente já falou sobre os tabelionatos de notas, que fazem as escrituras públicas e outros atos já mencionados, e os registros de imóveis, que tratam dos registros imobiliários. Agora nós vamos tratar do registro civil das pessoas naturais, que a gente fala, na verdade, na prática, ninguém fala registro civil das pessoas naturais, né? Nós falamos registro civil. Ah, mas tem o registro civil das pessoas jurídicas. Sim, mas aí fala registro civil das pessoas jurídicas. O registro civil das pessoas naturais a gente não tem esse costume. Ah, tô vendo ali que registro civil das pessoas naturais e da interdição e tutelas. Em alguns estados fala registro civil de pessoa natural, registro civil das pessoas naturais. Outros falam registro civil das pessoas naturais e da interdição e tutelas. A gente tem lá no estado de Santa Catarina, por exemplo, que fala escrivania de paz. Nossa, Felipe, vi esse nome, o que é isso? Cartórios que são tabelionatos de notas e registro civil das pessoas naturais, no estado de Santa Catarina, eles permitem que seja chamado de escrivania de paz. Mas isso não está na lei federal, não está em nenhum local, é uma realidade regional. E como eu falei, a gente tem que ter essa visão e aceitação. O nosso objetivo é resolver a vida das pessoas. Vamos lembrar disso. Aí, pessoal, vocês vão ver que, inclusive, lá na Lei 8935, permite que os registros civis das pessoas naturais façam alguns atos de tabelionato de notas, mesmo não sendo tabelionato de notas. Mas não é assim para qualquer registro civil das pessoas naturais. É alguns que já faziam esses atos quando veio a Lei 6.015. Então puderam permanecer. Então tem estado onde isso acontece. O que fazem os registros civis? Nascimento, casamento, óbito, emancipação, né? A emancipação você vai fazer uma escritura, mas você vai registrar lá, faz os registros das averbações. Então estão ali. A gente tem um livro que vai ser o livro A. O que você faz primeiro? Você nasce. Então, de nascimento. Você vai ter o livro B, que é o de casamento. Aí, se você fez um casamento religioso e quer ter efeitos civis, tem o B auxiliar. Tem o C, que é o de óbito. Se a criança ela saiu do corpo da mãe e não respirou, aí é tido como natimorto. Não faz registro de nascimento. Se respirou, faz o nascimento e o óbito, né? Isso na faculdade a gente aprende bem. Não tem porque eu tratar aqui, mas só para vocês saberem que tem um livro que é o C auxiliar de natimorto. O D dos editais de casamento, que são os proclamas, e o E de todos os outros atos, tá? Então você tem agora o registro de união estável, você tem o registro da emancipação. E aqui tem lá emancipação, interdição, declaratória de ausência, que não é tão comum, né? Opções de nacionalidade. Legitimação adotiva, pessoal, vocês podem até ignorar. Tem algumas coisas dessas leis que a gente tem que entender que já está revogada, apesar de não ter uma revogação legal, mas é uma revogação tácita, né? Porque isso aqui, na verdade, não tem mais filho legítimo e ilegítimo, todos nós sabemos. As averbações vão ser o divórcio, anulação de casamento e outros atos que o importante aqui na aula é saber que existe o registro civil e qual é a função, não a gente verificar todos esses atos. Uma vez que a gente falou do registro civil das pessoas naturais, vamos falar agora do protesto, tá? Então, o protesto, hoje uma novidade que tem é que ele é 100% gratuito. Então, isso pode ser muito interessante. Às vezes você tem uma decisão transitada em julgado, um crédito até um honorário de uma ação que você teve de regularização de imóveis, você pode protestar sem custo para você. O devedor, se ele pagar, aí ele vai pagar também os custos do cartório. Existe um dado do Instituto de Estudos de Protesto do Brasil, que é um instituto dos cartorários, né? Que fala que 65% dos títulos que ingressam na serventia são pagos. Então, é um sistema que é efetivo. Uma peculiaridade do protesto, que a gente fala assim, tem também as negativações, né? Poxa, Felipe, eu nunca entendi direito, Serasa, Boa Vista. Qual que é a diferença desses birôs de crédito para o protesto? A verdade é que, assim, o protesto não atendia bem aos comerciantes, e aí os comerciantes fizeram uma pressão para criar esses birôs de crédito
para fazerem negativações e outros atos de forma mais facilitada. Hoje o protesto já evoluiu muito, só que esses birôs eles são fortíssimos e gira um dinheiro muito grande, né, dentro deles, então dificilmente serão extintos. Mas, por exemplo, se você protestar, você interrompe a prescrição. Se você negativar, não. Tem algumas questões jurídicas que o protesto é diferente. É bom que a gente saiba disso. O protesto ele é bem simples, né? Tem essa lei que é a Lei 9492, que regula os protestos. E sempre coloquei a Lei 8935, né? Para o tabelionato de protesto e tabelionato de notas. O tabelião de protesto ele não é chamado de notário, apesar de tabelião e notário ser a mesma coisa. A gente utiliza esse termo mais para tabelião de notas, mas se você falar notário de protesto, em tese não estaria errado. A gente não utiliza porque, na verdade, o tabelião de protesto é mais um oficial de registro, um registrador, do que um tabelião propriamente dito. Então, mas se você usar notário não teria problema, né? As pessoas vão estranhar, vão achar que está errado, e eu não recomendo, mas você não estará errado. E ali sem os livros, né? É o livro de protocolo. Se o trâmite for todo correto, vai dar, e não tiver pagamento, vai ter o registro, um registro de protesto. E você tem um arquivo que arquiva um monte de documentos, né? E aí você tem um prazo para ficar com esses livros, e depois você queima, ele se incinera, né? Hoje eles estão mudando tudo para eletrônico para não ter que ter incineração e também não ter que perder dados. Então, hoje tem se tornado tudo eletrônico. Tá bom? Esses slides aí, se tiver alguma coisa que eu não mencionei, eu vou deixar depois para vocês. Só pedir para o pessoal da secretaria. Qualquer coisa eles pedem para mim também se não tiver lá na nossa área dos professores. Tudo bem? Então coloquei ali o procedimento do protesto, protocolo, notifica o devedor, 3 dias úteis para pagar. Essa notificação, AR, telegrama. Tem também um funcionário do cartório que é nomeado, não é oficial de justiça, mas alguns se denominam oficial de justiça, autodenominam, né? Mas não é um oficial de justiça, porque o oficial de justiça é uma figura que é um servidor público do Poder Judiciário, mas na verdade é um preposto. Vai ser, se a gente fosse pegar a terminologia da lei de cartório, nós teríamos o tabelião oficial, o substituto, né? Que aí não fala tabelião ou oficial substituto, mas é a nomenclatura mais utilizada. Aí alguns chamam de escrevente substituto, porque como a lei não fala, e a lei fala que dentre os escreventes escolherá um substituto, mas a gente utiliza tabelião substituto ou oficial de registro substituto, tá bom? E aí você tem o escrevente e você tem o auxiliar. Então você tem essas 4 figuras dentro do cartório. Esse que faz as intimações teria que ser nomeado ou como auxiliar ou como escrevente. Nada mais do que isso. Mas eles se auto-intitulam muitas vezes oficial de justiça. Eu não vejo problema também, como eu já falei para vocês. Não sou apegado à forma, sou apegado a resolver problemas. Tá? Aqui o cartório não tem um funcionário. Tá. Esses termos aí, muito comuns, né? Desistência, sustação e suspensão. Desistência é o credor. Não quer mais. Ele vai lá e vai desistir do protesto antes de ser protestado. Aí ele vai ter que pagar a taxa do protesto. O protesto hoje ele é gratuito, mas se você desistir, o serviço foi feito, alguém tem que pagar. A sustação não, é o devedor que consegue. Se ele foi intimado mas ainda não protestou, está nesse prazo dos 3 dias, né, o trido legal, e aí ele vai lá e consegue uma autorização para bloquear, sustação. Se já negativou, né, já protestou, desculpa, se já protestou e ele quer suspender os efeitos, aí é suspensão. Essa central de remessa de arquivos, a CRA, eu acho muito interessante, por isso que eu coloquei aqui, é mantida pela FEBRABAN. Então a FEBRABAN, ela mantém uma central que auxilia o envio entre os bancos e os cartórios. Porque, pessoal, é uma quantidade de títulos
ingressando na serventia dos bancos, que é gigantesca. Não daria para colocar gente no cartório digitando. Então o banco já faz isso lá. Um funcionário do banco já digita tudo, coloca todos os dados e manda para o cartório. Duplicata tal, nananana. Pô, mas eles não chegam lá, duplicata, o cheque, nada? Não chega. Fica todo no banco. Mas o banco, ele tem... ele garante essa informação. Se ele estiver mentindo, ele não tem o título lá e ele informou que tinha, ele vai responder por isso depois. Porque se não fosse isso, não daria celeridade. Os negócios, eles têm que girar. Então, eu acho interessante a CRA, porque pouca gente conhece, por isso que eu quis trazer. Muitos cartórios de interior, cartórios de protesto que são instalados, eles auxiliam, inclusive, apesar de não terem nenhum vínculo com os cartórios, né? Mas eles auxiliam na instalação, auxiliam, às vezes, para rodar um sistema dentro do cartório. É uma equipe que é mantida pela FEBABAN, então é paga por todos os bancos, vamos dizer assim, só para auxiliar essa comunicação entre bancos e cartório. Tá, e aí a gente chega nos últimos aqui, nos últimos cartórios, né? Antes da gente ir, como a gente ainda tem algum tempo, eu vou voltar no oficial de registro civil das pessoas naturais para falar de uma central também. Assim como no registrador de imóveis tem a ONR lá, que a gente viu, registradores.onr.org.br, onde você tira matrícula em 4 horas úteis, está no seu computador, faz pesquisa prévia. Também existe uma central dos registros civis, que é registrocivil.org.br. Nessa central, você consegue tirar certidão de nascimento, casamento e óbito sem sair da sua casa. Aí você vai ter que pagar o AR para ir para sua casa, ou você vai falar que você vai tirar no cartório mais próximo. Uma coisa que é interessante também nisso é assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu sobrinho precisava viajar e ele estava desacompanhado do pai e não tinha um documento. Aí é uma outra questão que você pode fazer. Você pode pedir por esse site, pedir para tirar no cartório local aqui, ou você pode ir direto no cartório. Nesse caso foi o que os meus parentes fizeram, porque eles tinham muita pressa, né? Era por 3 da tarde. Eles foram no cartório, ligaram no cartório da cidade dele, que é do interior de São Paulo, estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foram no cartório aqui e falaram, precisa da certidão de nascimento dele. O cartório de lá mandou digitalmente para o cartório daqui, pagou o valor de uma certidão de lá e o valor de uma certidão daqui. Sai que foi assinado digitalmente pelo cartório que emitiu e fala que foi assinado fisicamente pelo cartório daqui. E aí você sai com o documento já de imediato. Então você não tem que mandar por correios para chegar lá e depois você poder levar 5 dias, enfim, não vai ter como viajar, né? Você consegue uma instantaneidade. Lógico que você tem que ligar, você tem que despachar, mas é uma coisa interessante. Quando você pede pelo site registrocivil.org.br, você consegue pedir para tirar aqui, fazer essa mesma função ao invés de ir no cartório, ou você vai pedir para entregarem lá na sua casa, e aí você vai ter que pagar o SEDEX, tá? Agora avançando lá para os 3 últimos, né? Funções. Oficial de registro dos documentos e civis das pessoas jurídicas, esse tem importância, eu vou falar um pouco mais. Tabeliões oficiais de registro de contratos marítimos e oficiais de registro de distribuição, muito pouca importância, tá? Mas eu vou mencionar eles também. Então vou começar por esses que têm menos importância para a gente depois gastar um pouco mais de tempo nos outros. Tabelião oficial de contratos marítimos, no Brasil, até onde eu sei, tem 4. Tá? Então hoje os portos fazem, tem algumas capitanias também que mexem com isso daí e que cuidam disso daí. Mas eles já tinham esses antigos, permaneceram, então eles fazem também. Eles fazem contratos que são de embarcações e fazem registro desses contratos. Tá? Então se mistura meio que com um outro tipo de serviço que é existente, pode parecer um pouco estranho, a gente só precisa saber que ele existe. Oficial de registro de distribuição, eu só tenho informação de existência no Rio de Janeiro. Então, assim, aí no fórum da sua cidade, muitas vezes você tem um protocolo que às vezes você tem que fazer protocolo físico, né? Você tem que ir lá no protocolo, um protocolo externo, às vezes no fórum,
para um processo que era físico, alguma coisa assim. É esse pessoal que vai distribuir, vai fazer a distribuição mesmo do Poder Judiciário mesmo, dos processos e tudo mais. Essa é a intenção. Então é algo que, assim, não é comum no Brasil, não é algo que você precise saber, a não ser que seja algo que você pretenda prestar concurso para essa área, alguma coisa assim, mas também muito poucos cartórios que teriam específicos desse, nem no concurso não cai muito sobre ele, no concurso de área específica. Então é só você saber o que, que é. São cartórios de distribuição de ações, processos e tudo mais. E é isso. Aí a gente chega nos oficiais de registro dos documentos e civis das pessoas jurídicas. Então, por que, que eles estão juntos? Porque a lei diz que esses cartórios nunca podem ser separados. Isso tem muito a ver com renda, pessoal. Entende que ele sozinho não consegue ter renda sozinho, um cartório desse. Tanto é que muita capital que só tem um deles, né? Não tem mais de um cartório. Mesmo sendo uma capital grande. E muitas vezes, inclusive, não só ele, mas tem um outro cartório acoplado ainda às vezes, um tabelionato de notas, muito comum, né? Aí o que que acontece? O registro dos documentos, o que a gente mais faz é notificação. Você leva uma notificação no cartório, ele vai registrar essa notificação no livro, e aí ele vai emitir uma certidão e vai entregar para a pessoa. Aí ele também tem um desse preposto que faz as entregas e ele certifica que ele foi, como se fosse um oficial de justiça. Que ele foi primeira vez, foi segunda vez, foi a terceira vez, que a pessoa não estava, que a pessoa estava, que ele notificou, certo? Às vezes, com uma R você resolve de forma mais fácil, né? Mas tem a sua função. Uma outra função interessante do registro de documentos é assim: às vezes, você tem um documento que você só tem uma via. Você tem medo de alguém pegar, rasgar, de pegar fogo. Então você pode registrar para fins de conservação. Você chega lá, eu quero registrar para fins de conservação. Então ele é um registro residual, certo? E quando você faz esse registro para fins de conservação, se pegar fogo e sumir, se você tirar uma segunda via, ela vale como original. Você pode tirar quantas certidões você quiser. Então o registro de títulos e documentos, ele tem essa função. E também para a validade de documentos estrangeiros, é uma outra função que também é muito utilizada. Você vai ter que fazer o registro da tradução lá, no registro dos documentos, para fazer validade aqui no país. Hoje a gente tem um apostilamento que facilita muita coisa em países signatários, né? Mas você ainda tem essa exigência do registro no registro de documentos da tradução. Tradução pública juramentada por um tradutor que é vinculado na Junta Comercial do Estado, recebe emolumento tabelado. E o registro civil das pessoas jurídicas vai fazer o registro de pessoas jurídicas que não está lá na Junta Comercial. Aí você fala, não, mas a OAB é na OAB. Não, tudo bem. Tem a OAB que é específico na OAB. Mas via de regra, tirando a OAB, você tem a Junta Comercial e o registro civil. Basicamente faz associações. Então o registrador civil das pessoas jurídicas, ele registra associações. Tem estados onde já assumiu funções de Detran, em convênios que foram feitos. Assim como o registro civil das pessoas naturais tem convênio, porque é permitido, convênios residuais. Aqui emitem já RG, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, registro civil das pessoas naturais. É um projeto piloto, um cartório só faz isso, mas já tem isso aqui. As pessoas tendem a não usar porque a questão da RG, porque tem que pagar uma taxa extra, né, que fica para o cartório, então preferem no local mesmo ir pegar fila, no local tradicional, mas paga menos. E além das associações, existem outros registros que estão lá na Lei 6.015, mas que, assim, a grosso modo, para a gente, o que mais importa mesmo é a função do registro das associações. Aí, pessoal, uma coisa que eu acho que é muito importante para quem vai atuar na regularização de imóveis, em especial no extrajudicial, é entender que para os cartórios extrajudiciais, que é o que a gente está falando aqui hoje, a aula de hoje é sobre atribuições dos cartórios, né, extrajudiciais no Brasil. É entender que o Código de Normas vale mais do que a Constituição. Eu sei que é meio forte dizer isso, mas como que é o pensamento do cartorário?
Se tiver no código de normas e eu fizer daquele jeito e tiver errado, o máximo que vão fazer é mandar eu corrigir. Eu não posso ser punido. Se eu falar, não, isso aqui está errado, é inconstitucional, alguma coisa, não cabe ao tabelião, ao oficial de registro, analisar a constitucionalidade. Ele não tem competência para isso. Então, se está lá no código de normas e ele executar daquele formato, como está no código de normas, ele não vai ter problema. Entende? Ele não vai ter problema. Agora, se ele fizer diferente, ele vai ter problema. Então, para ele, é melhor brigar para mudar o código de normas, mas enquanto não mudar, ele vai continuar fazendo, mesmo que ele ache que está errado. Isso é importante, porque a gente não ouve na faculdade falar sobre código de normas de corregedoria. É muito incomum. Um professor ou outro, pode ser, né, em alguma faculdade aí, pode ser que fale, mas é muito incomum. Só que se você quer trabalhar com regularização de imóveis, obrigatório você ler. Ah, preciso ler tudo? Não, você não precisa ler essa parte do protesto, registro civil. Você vai descobrindo algumas coisas com o tempo, né? Mas você, a parte de tabelionato de notas e a parte de registro de imóveis, em especial de registro de imóveis, leitura obrigatória. Tanto do nacional quanto do seu estado de atuação. E quando você está indo para outro estado, você vai fazer incorporação em outro estado. Dá uma lida na parte de incorporação desse outro estado, ver se tem alguma coisa diferente. Geralmente eles se repetem, mas assim, pode ter alguma coisa e até benéfica ou até mais restritiva. E aí, às vezes, você recebe uma nota de exigência, te atrasa, porque você não se atentou para um detalhe. Você tem certeza que está tudo certo, e aí vem aquela nota, porque naquele estado eles exigem, porque está no código de normas local e você não leu. Tá? Outra coisa que a gente tem que ter bastante noção é a questão do crescimento das centrais eletrônicas extrajudiciais. Na verdade, já existe, né? Está sendo implementado, mas não temos um prazo assim definido ao certo. Uma central única. Então, assim, você vai entrar nesse site e nesse site você vai ser direcionado para os outros sites, você vai ter link que você vai fazer tudo naquele site. Por quê? Porque, na verdade, existe uma avaliação internacional que se você tem que ir num local para pegar uma certidão, e você vai fazer uma compra e venda, uma transação, para pegar a certidão de Estado Civil, vai num cartório. Para pegar de registro de imóveis, vai em outro cartório. Para pegar, ou num site, no outro site. Cada isso vai gerar uma pontuação. Se fazer as negociações, a pontuação é muito grande, eles não indicam, os indicadores esse país é ruim para fazer negócio. É muito burocrático. Então, se você tem um site, mesmo que ele te direcione para outros, menos burocrático e conta um ponto só. Mesmo que tenham vários sites dentro. Então, já tem várias... a tendência é que tudo seja online no futuro. Só vai ao cartório realmente em uma extrema necessidade. E isso ajuda porque você consegue fazer o acompanhamento lá dentro. Uma dica que eu dou para vocês é assim, às vezes você foi físico por alguma razão, acontece, às vezes precisa ir físico, precisa mostrar, e aí você acaba dando entrada no físico lá. Você não tem, por exemplo, os requisitos para dar entrada no eletrônico, eles pedem uma certidão digital, é um documento muito antigo que não dá para emitir uma segunda via digital, enfim, que seja. Você não consegue ou é mais rápido para você dar entrada no físico. Muitos cartórios, aí é bom você perguntar, vocês têm aplicativo? Porque o que acontece? Muitas vezes eles permitem que você acompanhe pelos registradores, mesmo tendo dado a entrada no físico, você consegue acompanhar pelos registradores, pelo número de protocolo que tem lá. E mesmo que você não consiga, muitos têm um aplicativo próprio, do próprio cartório, onde você consegue acompanhar. Então, eu acho isso muito importante. Existem outros sites, por exemplo, censec.org.br/SESDI, CESDI, né? Não está aí no slide, mas qualquer coisa entra no meu site lá, petrabrum.com.br, vai em links úteis lá vai ter. É uma busca que você não precisa se cadastrar, e você joga o nome de qualquer pessoa e sai todas as escrituras de separação, divórcio e inventário que aquela pessoa fez, que ela já atuou. Entende? Assim, que ela, como parte. Ou pelo CPF, ou pelo nome, e você não precisa se cadastrar. Tem um outro site também, não vou lembrar de cabeça, mas é também dos registradores de imóveis, também tem lá no meu site, na aba links úteis, o meu sobrenome, Pedra Brum. Aqui tem aí
Aqui, ó. Meu nome é ali, Felipe Pedra Brum, então tem ali pedrabrum, meu sobrenome.com.br, vai na aba Links Úteis. Lá você vai ter esse outro site, que eu acho interessante também, que é um site onde você consegue... Você joga um endereço, qualquer endereço. Endereço da sua casa, endereço do seu escritório, e sai qual cartório está registrado. Ah, mas na minha cidade só tem um cartório. Tudo bem, tudo bem. Mas assim, você às vezes vai trabalhar numa outra cidade onde tem mais de um cartório, ou você já está numa cidade que tem mais de um cartório. Isso facilita muito, facilita muito. Às vezes, quando você já é um advogado muito experiente, você já conhece todas, mais ou menos assim, as circunscrições, né? Mesmo tendo mais de um cartório. Mas às vezes você vai para outra cidade e a tendência do especialista é atuar em várias cidades. E aí isso ajuda, mas ajuda muito mesmo. Pessoal, basicamente essa é a visão que eu queria passar para vocês. Eu vou fazer aqui o tabelião de notas, onde você faz escrituras, atas notariais. Agora, talvez vamos ter essa função de árbitro. Vamos ver como vai ser a questão dos emolumentos, né? Tabeliões oficiais de registro de contratos marítimos, que até onde eu tenho informação, só tem 4 no país e é algo que tende a ser extinto, porque tem os portos, as capitanias que já fazem isso. O protesto de títulos ajuda a interromper a prescrição com a diferença da negativação. Os birôs de crédito eles podem fazer as negativações sem passar pelo protesto, mas eles têm uma boa utilização por serem gratuitos, o protesto de títulos, hoje. Os registros de imóveis, onde a gente entendeu que tem a transcrição, tem a matrícula, né? Onde a gente registra os imóveis, mas também registra coisas que não são de imóveis, como eu já expliquei. A questão, por exemplo, do penhor, né? Você pega 200, você vai comprar 200 cabeças de gado e vai dar em garantia, vai pegar um dinheiro no banco para comprar essa e deixar o gado em garantia. Então, uma cédula rural pignoratícia que o banco vai te emitir. Você vai registrar lá no registro auxiliar, que é no registro do livro 3, e aí a gente fala livro 3 auxiliar, e não só livro 3, porque a gente ainda tem o livro 3, transcrição das transmissões do sistema antigo, tá? Você vai ter os slides aí, vai conseguir ler melhor isso aí depois. Qualquer dúvida, também, eu já falei para vocês em outras aulas, mas vou repetir, caso você não tenha assistido. O meu Instagram é o pedrabrum, que é o meu sobrenome. Você pode mandar um direct, pode falar comigo lá. A gente troca ideias. Se precisar, eu faço um vídeo curto explicando alguma coisa também que ficou. Todos são muito bem-vindos. Tá bom? O oficial de registro de documentos, as funções que a gente viu, uma função muito interessante é essa de você fazer o registro para fins de conservação de qualquer documento que você tenha medo de sumir, a questão das notificações, a questão dos documentos estrangeiros, pessoas jurídicas, especial para associações, que a gente viu também, e o registro de distribuição, que eu tenho conhecimento só no Rio de Janeiro, né, que faz uma função que em outros locais ou são empresas terceirizadas ou o próprio fórum, o próprio tribunal faz. Meus amigos, espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês possam ter aprendido algo com ela e me coloco à disposição desde já no que eu puder continuar ajudando. Um forte abraço a todos.